Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura 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 Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, 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 todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias à mensagem maravilhosa do Senhor Krishna, Hari, Hari, Haribol, Haribol. Hoje nós vamos ler aqui a continuação, né? Ensinamentos, Prahlada Maharaj instrui seus colegas demoníacos, canto 7, capítulo 6, nós vamos ler hoje os versos 20 a 23. Olha lá que verso grande, ó. Não vou recitar o sânscrito hoje, senão vai perder muito tempo aqui. Tá? Então, Prahlada Maharaj ele está instruindo seus amiguinhos de escola sobre a importância, né, de se receber o conhecimento espiritual desde criança, e ele está na escola do pai dele, que é o maior demônio do universo, demônio esse que está revoltado com seu filho Prahlada Maharaja, porque ele não sai dessa consciência divina. Prahlada Maharaja nunca saía da sua rendição como devoto puro à suprema personalidade de Deus no seu coração. Por mais que seu pai falasse ou tentasse fazer arranjos, né, como aquele demônio poderoso que ele era, mostrando que tinha todo o universo sob seu controle, sobre a sua administração, mostrando o poder do reino que ele tinha, mesmo assim, Prahlada Maharaj não estava interessado em nada disso. Ele simplesmente queria viver naquela situação interna de amor por Deus. Então essa é a qualificação de um devoto puro. Não importa
o quanto esse mundo material te ofereça de poder, de dinheiro, de importância, de fama, de conhecimento, né? Você se tornar um erudito. Assim, tudo isso não interessa ao devoto puro. O devoto, é muito simples de entender. O devoto puro, ele só quer viver em amor com Deus. Agora, devemos entender que quando nós nos conectamos com a Suprema Personalidade de Deus em nosso coração, automaticamente nós nos tornamos os mais poderosos, os mais sábios, os mais belos, os mais famosos. Nós temos a posse de todo o universo, porque somos filhos de Deus, com direito a desfrutar todo o universo do jeito que quisermos. Com esse entendimento, você entende, né, que o maior benefício, o maior ganho para um espírito é ele se conectar, se unir, se integrar com Deus em seu coração e viver nessa consciência, né, que é chamada consciência de Krishna. Por isso, Prabhupada, ele chama, né, esse movimento que ele fundou, essa instituição, ISKCON, que é o Movimento Internacional para a Consciência de Krishna. Todo mundo deve se movimentar dentro dessa instituição, que é um arranjo feito para que as pessoas, né, como um centro onde há essa divulgação, ou reunião, ou associação de pessoas que têm esse interesse de serem devotos de Krishna, que é revelado como Deus. Então é um movimento internacional, ou seja, a ideia de Prabhupada é que todo o planeta, né, se tornasse devoto de Krishna. Então hoje você vê em todos os lugares, né, Japão, China, Rússia, a Europa, todos os lugares do mundo, basicamente, há pessoas que adotaram esse movimento internacional da consciência de Krishna, que é baseado na pregação de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada, ele veio para passar essa informação de Chaitanya Mahaprabhu. E aí, a base, né, nessa base, nós cantamos o Santo Nome como o processo espiritual mais adequado, mais simplificado, mais poderoso para essa era de Kali Yuga. Qual é a arma que nós temos nessa Kali Yuga, ou nessa era de ferro, para transcender a energia de Maya? É cantando o Santo Nome de Deus. Assim como o Mestre Jesus falava, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E Krishna, ele tem milhões de nomes. Mas esse Maha Mantra, ele foi dado especificamente pelo próprio Deus quando veio nessa encarnação da misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Devemos ficar muito atentos a isso, tá? Sabendo, né, compreendendo que tudo nos foi entregue pela misericórdia de Deus, porque Deus é amor puro. Ele quer que todo mundo saia dessa condição do falso ego, da identificação com esse corpo material, se ilumine e volte para Vaikuntha Loka Dhamma. Esse voltar para o mundo espiritual é um estado de consciência. Agora mesmo, nesse corpo material, você pode voltar para Vaikuntha, se autorrealizando aqui e agora e se estabelecendo nesse nível de consciência de Krishna, onde você deixa, né, ou você interage com Deus aqui no seu coração para você viver a sua vida. É simples entender isso. Agora, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você vai ficar em Ananda, você vai ficar em sentimentos bem-aventurados. Isso tudo que é chamado felicidade, prazer ou bem-aventurança que você está buscando do lado de fora, na energia de Maya, estando, né, identificado com esse ego que pensa que é o corpo material, na verdade tudo isso é ilusão. Tudo isso que você está buscando lá de fora, esse conforto, ter posses, né, prazer, tudo isso
aqui, nesse mundo aqui, é uma ilusão. Isso está sendo falado por Krishna no Bhagavad Gita. Ele fala, só quando você se reconecta comigo, o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade, o verdadeiro poder, a verdadeira fama, a verdadeira sabedoria, tudo se manifesta. Porque está tudo dentro da sua consciência. Compreende? A sua consciência como parte integrante de Deus é a consciência de Krishna. Só que Krishna está deixando você manifestar a sua consciência como um co-criador nesse mundo material. E ele explica que a alma, a consciência, vai passando por várias formas até chegar nessa forma humana. E essa forma humana é um brinde extra para você escapar completamente dessa existência material e voltar para Vaikuntha Lokadama. Em vez de você passar por um corpo mais sutil, angelical, né, de arcanjo, de semideus, você pode, nessa forma mesmo, se você se entregar ao divino, desse pequeno tempo que nós temos, né, de 100 anos, e assim, despertos, voltarmos para Vaikuntha Lokadama. E Vaikuntha Lokadama, ela é um estado de consciência que você tem agora, se você se render aos pés de lótus de Krishna e seguir esse processo de purificar a mente, né, de ascensionar a sua energia para esse quarto modo, Shuddha Tattva. Então você naturalmente vai ser uma pessoa feliz nesse mundo. Por isso que é dito, cante e seja feliz. Cante o nome de Deus, mantenha sua atenção, a sua intenção, a sua entrega real a essa vontade de se conectar com Deus dentro do seu coração. E Krishna, que está na forma de Vishnu no seu coração, ele observando, né, o movimento do seu desejo espiritual, ele vai se manifestar para você. Você que tem que dar o passo em direção a Deus. Essa é a lei, vamos dizer assim, a lei divina, né? Por isso fala, pede e receberás. Bata na porta e a porta se abrirá. Busca e acharás. Então nós temos que fazer esse primeiro movimento. Só que a pessoa, quando a gente fala isso aí, pensa, busca e achará o quê? Dinheiro no mundo material, prazer, festa, sucesso, né? Você pode conseguir isso também, porque sempre que você atua, a coisa surge. Então, mas só que quando o mestre Jesus, que é completamente iluminado, o Srila Prabhupada, eles falam essas frases, logicamente é o quê? Pede a realização divina e você vai receber. Bata, né, na porta do seu coração místico e essa porta vai se abrir. Compreende? Um mestre igual Jesus, igual para o Srila Prabhupada, eles não estão pedindo para a gente ir para o lado da mente, para o lado do falso ego, do conforto material. Aqui tudo é uma ilusão. Certo? Então você tem que entender a ilusão, se desapegar e através dessa prática constante, com esse desejo real de alcançar o divino. Na verdade você não precisa alcançar, porque Deus ele já está aqui no seu coração, mas dá essa abertura, sair da mente. A Matrix é a sua mente. Por isso Krishna está falando lá no capítulo 6 do Bhagavad Gita, que a mente ela pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga. A Matrix, necessariamente, ela só é qualificada como, assim, negativa quando você não está vivendo rendido a Deus. Agora, se você está vivendo em amor a Deus, em consciência divina, essa Matrix significa que se torna um lugar sagrado. Você espiritualiza com a sua presença, com a sua sabedoria, com o seu amor, toda a energia que está sempre aí sendo manifestada por essa mesma mente que um dia você vai se livrar entendendo, né, quando você está na consciência espiritual, que a sua mente simplesmente é um instrumento também sutil que faz essa projeção de manifestar isso aqui que você está vendo aqui agora. Seu corpo é um pensamento, entendeu? Seu corpo é um pensamento da mente
onde a mente experimenta essa dimensão atual, grosseira, onde eu estou aqui falando com você. Mas aí você, através da mente, né, o eu real se identifica com a mente, e essa identificação é que cria o falso ego. E a mente se identifica com esse corpo. E aí que começam os problemas. Todo conhecimento espiritual, do Bhagavad Gita, do Bhagavad, que para lá do Maharaj está falando aqui nesses versos, você tem que lembrar quem é Deus e entender que você é um servo eterno, amoroso, né, de Deus, Krishna, e se render agora, nessa forma humana, hoje, quanto mais rápido melhor, para despontar essa vivência feliz, pacífica nesse mundo, onde você sai dessa dualidade, que é o resultado da mente, né? A mente, ela sempre tem a dualidade, os opostos, o bem, o mal, certo, errado, a escuridão, a luz. E daí você sai dessa condição e você se livra de todo o conflito interno. Você cria uma integração entre a sombra e a luz, porque você já não está mais inserido num contexto de envolvimento com aquilo que te desagrada e com aquilo que te agrada. Você nem está buscando aquilo que te agrada materialmente, nem está fugindo daquilo que te desagrada. Você passa a ser um observador, uma testemunha de que essas coisas, né, dentro do seu karma, já que você vai receber o que você tem que receber dentro da condição encarnatória, mas você não está vivendo mais nessa condição. Ou seja, você está no mundo, mas você não é do mundo mais, porque você atingiu um ponto da sua consciência onde você é livre, porque você conheceu a verdade. E vivendo nessa verdade, você se liberta. E a libertação é o quê? A libertação desse falso eu, que estava te consumindo aqui através da mente, em várias experiências, onde você, dentro de um envolvimento agradável ou não agradável, ficava construindo desejos, né, que levam a outras encarnações. Essa encarnação que eu tenho aqui agora, ela só foi possibilitada porque na outra vida eu não me realizei espiritualmente, e aí eu desejava, né, coisas do contexto material, e eu mesmo criei esse corpo, essa outra encarnação, e estou vivendo aqui agora da mesma maneira que eu vivi várias vidas, e se eu não der essa parada, né, espiritual, vamos dizer assim, parada material também, eu não vou atingir esse ponto onde eu vou escapar desses desejos que estão me conduzindo para outra vida. Por isso que fala, aquilo que você semeou, você está colhendo. E o que você está semeando nessa vida? Então, o próprio Deus, Krishna, vem no Bhagavad Gita e fala, você tem que semear a vida devocional, o serviço devocional, você tem que semear essa prática constante espiritual e despertar o amor por mim. E aí, nessa relação íntima com Deus, através da misericórdia, da graça dele, ele se manifesta e naturalmente você se liberta. Tá? Então tem um tipo de libertação onde você não coloca Deus nessa história, mas que você tem completa consciência desse eu, que você é um eu real. Isso aí está bem ligado com a filosofia impersonalista, onde você, Krishna diz no verso, capítulo 12 do Bhagavad Gita, né? Eles se regozijam no eu. De modo que a filosofia impersonalista, você se liberta da energia material, mas você só fica nesse eu e fica nisso, como se você fosse o próprio Deus, numa concepção impessoal, energética, luminosa, compreende? Mas aí Krishna ele vem para revelar, não, que você não só tem que ficar nesse eu transcendente à energia material, à falsa identificação, como você tem que usar esse eu, agora que já está livre da concepção material, para se
unir à fonte desse eu, o eu supremo, que aí é chamado Krishna, que é chamado Chaitanya Mahaprabhu. E aí você começa a fazer essa prática constante, né, de estar inserido em Deus, e você compreende que estar no eu é muito mais do que simplesmente estar no eu desapegado da energia material, né? Então, a coisa continua. Depois que você se liberta, aí você vai ascensionar mais a sua energia nessa ligação com Deus, com a realidade divina, né? Você entende, eu sou um Deus, mas sou Deus como parte integrante de Deus. E Deus é Krishna, que é revelado. E Krishna fala no Bhagavad Gita, pensa sempre em mim, a gente sempre vai recitar esse verso. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Tem algo a mais do que você simplesmente se libertar da matéria e ficar se regozijando nesse chamado eu. É algo mais. Mas esse algo mais já está acontecendo agora, aqui mesmo. Então, quando você entra nessa intimidade com Deus, porque você quer, porque você desejou, porque você entendeu realmente que há algo a mais, esse algo a mais é o despertar de amor amoroso por Deus. Quando não tem essa relação com Deus, quando você só está no eu, é tipo uma felicidade, né? Só de você estar livre da energia material, você tem um sentimento feliz. Sat, né? Esse sentimento de eternidade, de paz, de você estar vivendo nessa verdade de você mesmo. Isso já é maravilhoso, certo? Só que Krishna vem, Chaitanya Mahaprabhu também, e explica que não, você chegou no ponto certo agora de realidade, onde você tem que se render à realidade suprema. De modo que é um meio intermediário. Só que as pessoas da filosofia chamada assim personalista, elas continuam só nessa frequência da libertação completa da matéria. Mas existem as relações eternas com Deus no mundo espiritual, e a pessoa absoluta, como ela é declarada nas escrituras, e também posteriormente, quando você tiver essa realização, ela é o supremo bono, né? Ela é o supremo suprassumo da realização. O aspecto mais elevado da divindade, isso quem fala é o próprio Krishna, é você entender que ele é a origem, inclusive desse Brahman, inclusive desse estado de consciência onde ficamos situados só no eu real. Daí Arjuna, no capítulo 12 do Bhagavad Gita, pergunta: Krishna, é melhor ficar adorando-te nessa forma de energia ou como a forma absoluta Krishna? E Krishna explica que adorando é a posição mais elevada. E que essa posição de você atingir um ponto mais impessoal, de ficar no eu, já é uma coisa mais complicada, porque o mundo, né, tem muita informação, muita influência, e é meio complicado você ficar só situado no eu real. Mas você pode viver nesse mundo aqui completamente acoplado aos pés de lótus do Senhor, e daí o cantar do santo nome, que é muito simples, né, é a presença de Deus, né, meditar em Deus nos pés de lótus é cantar o santo nome, e essa é a maneira que Krishna nos ofereceu a sua misericórdia aqui em Kali Yuga. E naturalmente você segue assim e vai cantando e vai indo e vai deixando a misericórdia de Deus atuar, e Krishna vai se revelando para você da forma que ele está vendo, como você está se empenhando, né, em atingi-lo realmente. Então acontece essa visão transcendental. Você compreende, você vai compreender, eu compreendo que Krishna é Deus, que ele está no meu coração, e que eu tenho uma relação eterna com ele, e Vaikuntha Loka, e Vaikuntha Loka está acontecendo agora no meu coração, porque eu já estou com Deus. E depois do abandono dessa forma física, naturalmente eu vou, em forma espiritual, me relacionar com a pessoa absoluta no mundo espiritual, em algum humor específico. Isso tudo é descrito nas escrituras, né? Tem uma literatura que se chama Bhaktira Sambrita Sindhu, o oceano, né,
o néctar, o oceano do néctar das relações amorosas com Deus, que explica tudo. E aí você, se você tiver curiosidade, vai lá, estuda e vê. Mas é basicamente isso que é ensinado, né, por Rupa Goswami nesse livro, e Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna ensinando. Então Deus está sempre falando o que é. E tem pessoas que vão falar, não, mas não é isso, é assim, assim. Elas nem sabem quem é Krishna. Então, mesmo uma pessoa que se libertou completamente desse mundo material, que está em nirvana, que está vivendo, né, daquela forma completamente desapegada do mundo, assim mesmo essa pessoa não atingiu a plataforma máxima se ele não se render aos pés de lótus de Deus. E aí, né, a gente vê aqui que Prahlada Maharaj, um devoto puro de Krishna, ele está sempre tocando nessa tecla. Eu acho que esse verso aqui também ele vai falar sobre isso. Então vimos aqui que o verso é longo, né? Mas vamos lá, vamos lá. Tradução, Srila Prabhupada aqui, Prahlada Maharaj diz: a suprema personalidade de Deus, o controlador supremo, que é infalível e infatigável, está presente nas diversas formas de vida, desde os seres vivos inertes, tais como as plantas, até Brahma, a principal criatura viva, né? Brahma que cria o universo. Ele também se encontra nas várias categorias de criações materiais e nos elementos materiais. Na totalidade da energia material e nos modos da natureza material, bem como na natureza material e manifesta e no falso ego. Embora único, ele está presente em toda parte e é também a superalma transcendental, a causa de todas as causas, que no âmago do coração de todas as entidades vivas testemunha-lhes as ações. Define-se-o como aquele que é alcançado e como a superalma onipenetrante. Porém, na verdade, não se o pode definir. Ele é imutável e indiviso. Ele é simplesmente percebido como a suprema Satit Ananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Estando coberto pela cortina da energia externa, para o ateísta parece que ele não existe. Então olha só que verso formidável. Aqui, Prahlada Maharaj, depois de destruir os amiguinhos sobre os perigos, né, as armadilhas do mundo material, aqui ele já começa a descrever a suprema personalidade de Deus, que é aquela fase, né, posterior à sua realização como alma. Você tem que compreender exatamente como os devotos puros estão descrevendo Deus conforme eles vivem no coração. Isso aí. Imagina, Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj era aquilo, é o puro do puro. Para ter esse passatempo com Nrsimhadeva, que era o maior demônio, Nrsimhadeva não, Hiranyakashipu, que era o maior demônio do universo, a potência de Prahlada Maharaj tinha que ser completa. E aqui ele está descrevendo o divino para os seus amiguinhos, né, que vão conseguir captar isso. Como é que você vai se render a Deus se você não sabe como é Deus? Né? Você pode, como eu falei anteriormente, entrar nesse estado de samadhi, de nirvana, onde você fica no Brahman, na energia de Deus,
Às vezes porque você não sabe que existe a Suprema Personalidade de Deus como está sendo descrito aqui no Bhagavatam por Prahlada Maharaj, ou como o próprio Deus se revela no Bhagavad Gita. A partir do momento que você compreende isso, quando um impersonalista recebe a instrução de um devoto puro, por exemplo, ele vai usar aquela posição dele que já é avançado, de liberdade da energia material, situado na felicidade do eu, né? E usar esse eu para se associar com o eu supremo, onde a felicidade, né? No Bhagavata fala assim, a felicidade que a pessoa liberta da existência material que está situada nessa condição impersonalista, é como uma gotinha d'água no oceano transcendental da felicidade que um espírito tem de se conectar com um espírito supremo. Né? Só de se libertar do mundo material você já fica assim muito bem, muito feliz, parece que não tem nada mais além disso. E aí você começa a ensinar as pessoas a entrarem nesse estado. Tudo bem, esse estado é realmente melhor do que você ficar preso na energia material. Mas a partir do momento que você rejeita a existência de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus, que já está descrito perfeitamente em todos os lugares, então, se você quer manter a pessoa só nesse estado de gozo espiritual, mas sem a união com Deus no coração, às vezes isso é muito pior do que simplesmente não acreditar em Deus. Se uma pessoa chega para você e fala assim, ah, não existe Deus, esse aqui é o estado último. Daí você foi travado numa coisa que está te dando muita felicidade e você acredita que aquilo ali é tudo. Então Krishna fala, não, eu sou Satityananda Vigraha, eu sou a personificação, a fonte da bem-aventurança máxima, da felicidade máxima. Só em contato comigo, que essa Nanda que você está sentindo, esse prazer de estar aí no espírito, você vai expandir isso ilimitadamente. E essa é a questão, né? A questão é que nessa forma humana você almeja ser feliz, porque é a sua natureza real ser feliz, só que a ideia é você imergir nos pés de lótus de Deus, nessa consciência de Krishna, e aí o seu padrão de felicidade, de amor, de sabedoria, de consciência vai se expandir infinitamente. Agora, se você só realiza aquilo que você é e se desvincula da energia material, verdadeiramente falando, né, você está vivendo nessa consciência de si mesmo, de ser, né, que eles falam, a consciência de ser, mas você não vive na consciência de ser um servo eterno, amoroso de Krishna, que é a sua, né, o Sanatana Dharma, é a sua condição intrínseca eterna. Sem esse amor por Deus, você, na verdade, é um sofrimento, né? Porque o espírito, ele quer Deus. Prabhupada dava exemplo de como uma pessoa lambendo a garrafa de mel com o mel dentro. O impersonalista está lambendo a garrafa, tentando sentir o doce, né? Já está em posse do mel, mas está lambendo a garrafa. Ele tem que abrir o mel, isso significa se render a Deus, e aí bebendo o mel ele vai sentir o doce, né, espiritual máximo, que é a ideia que estamos passando aqui para vocês. Então aqui para lá da Maharaj ele fala que Deus é o controlador supremo, né? Isso aí já não precisa explicar, que é infalível e infatigável. Dentro do plano de Deus não existe falhas, né? A gente pode falar, mas que eu estou aqui, que eu estou sofrendo. Não, você não está sofrendo. É a sua mente que está criando essa identificação de algo que parece estar sofrendo, e esse algo é que está criando o sofrimento. Essa é a dualidade, né? Ter o sofredor e o sofrimento. Só que esse sofredor não é você. É o engano. É disso que você tem que escapar. Essa dualidade, né? Sofredor e sofrimento. Aquilo que você é só Ananda, é só felicidade. Você é uma parte de Deus. Essa é a inteligência a ser usada, né, na sua ascensão
espiritual. Então Deus é infalível. Nós somos falíveis, tanto que estamos aqui agora nesse mundo perdidos, questionando, passeando, né? Passando todas as mazelas desse mundo, em condições miseráveis. E mesmo você tendo tudo nessa vida, você não está feliz. O espírito nunca vai ficar feliz. Hoje eu vi esse exemplo, né, que eu sempre repito, do peixe fora d'água. Se você bota o peixe fora d'água, você pode dar tudo, tudo, todo conforto, tudo para o peixe, dinheiro, tudo. O peixe não vai ser feliz. Ele só vai ser feliz quando ele voltar para a água. Mesmo não tendo nada, né, materialmente falando, e uma excelente analogia essa. Se você está em Deus, na água da consciência, você está feliz ali. Então Deus é infatigável, fatigável. Ele não se cansa. Ele está no seu coração o tempo todo. Volta, meu filho, volta, volta, sai daí, volta, volta. Infatigável, infalível. O plano dele vai acontecer, queira você ou não, seja você rebelde ou não. Tá? E ele fala que ele está presente nas diversas formas de vidas. Desde, né, as plantas, mas Deus está dentro de tudo, dos átomos, dos minerais, dos elementos, dos elementais, de tudo. Então ele fala aqui das plantas até, né, Brahma, a principal criatura viva. Dentro dessa sequência de formas, das mais baixas, as mais densas, até o Senhor Brahma, que é a forma mais assim, elevada, o posto, né, mais elevado, Brahma é o posto, de criador do universo, onde Krishna, né, ele é co-criador do universo, né? Então, Vishnu, Krishna, ele cria esse universo através do Senhor Brahma, e o Senhor Brahma é uma entidade viva igual a você. Você imaginar o poder, né, divino que nós temos o poder de criar um universo. Mas não é que você tem o poder, é que Deus te dá a potência para você criar um universo. E para fazer tudo, para andar aqui, para respirar, tudo é Deus que está te dando essa potência de atuar aqui nesse mundo material. Entende? Por trás de tudo, Deus é que está agindo. Deus é que está permitindo que seus desejos, que a sua realização de qualquer coisa nesse mundo, a sua realização espiritual aconteça, tudo é Deus permitindo, isso é a misericórdia de Deus. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Mais ou menos isso que o mestre Jesus compreendeu, né? Ele compreendeu, cara, não sou eu que faço, mas é o Pai que faz através de mim. E quando você está unido com Deus, essa é a perfeição. Você agir pelo poder de Deus. Porque o poder de Deus é infalível, é infatigável. Tudo na sua vida vai acontecer em harmonia, felicidade, amor, né, determinação, prosperidade. Tudo vai acontecer perfeitamente. O natural, para aquele que está situado no espírito, é isso, é viver nessa dimensão bem-aventurada de ser, com plena consciência, com plena sabedoria, nesse sentido existencial também pleno, dentro da eternidade que nós somos. Nós não somos esses corpos temporários, nós somos a eternidade que está manifestando temporariamente uma forma para realizar aquilo que nós somos. Por isso que você tem que fazer a pergunta, quem eu sou? E quando Rupa Sanatana Goswami fez essa pergunta para Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, Krishna respondeu, você é um servo eterno, amoroso de Krishna. E o próprio Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, ele estava dando esse exemplo de ser um devoto puro de Krishna. E cantava o santo nome numa embriaguez amorosa por Krishna, mostrando que é assim que funciona. Que se você faz, as coisas acontecem. Se você pede, você recebe. Se você bate na porta, a porta se abre. Se você busca, né, você acha. Tá? Então desde da base até o Senhor Brahma, né, para lá do Maharaj está falando,
ele está ali. Ele também se encontra nas várias categorias de criações materiais e nos elementos materiais. Os elementos materiais constituem as criações materiais. E tudo é energia de Deus, sendo movimentada pelas entidades vivas, né, os administradores do universo, para cocriar tudo isso aí que a gente vê, planetas, galáxias, universos. Nós é que estamos usando o poder de Deus através da potência que ele dá a cada alma, de acordo com a sua função nesse universo, para construir esse cenário dinâmico, né, onde estamos aqui, entendendo essas coisas. Os mistérios são todos revelados quando você entra, né, nessa percepção completa através de uma sabedoria dessa que está sendo passada. É igual eu lembro lá no pórtico de Delfos, né, acho que na Grécia, que falava assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Porque você é um Deus em potencial. Para você conhecer toda essa miscelânea de seres que estão administrando o universo, no qual você está bem acompanhado também nessa vida, com assessores que estão te ajudando a compor, né, a sua intenção de voltar para Deus, você consegue entender os poderes de Deus, que você tem esses poderes de Deus também. E tanto que você quando você se torna um devoto puro nesse mundo, os próprios semideuses vêm servir a um devoto puro, que está falando sobre Krishna, que está vivendo na verdade de Krishna. Você vê o poder que é você se tornar um devoto avançado na consciência divina. Esse é o maior benefício. Você se torna o ser mais poderoso do universo. Tá? Então o maior poder do universo é você despertar o seu amor a Deus em grau máximo. Não é ter poder místico, não é ter riqueza material, não é ter nada assim que relativo a elementos e coisas materiais. O maior poder é você estar rendido em amor a Deus e deixando o amor de Deus se manifestar, ou seja, a misericórdia de Deus se manifesta através dos seus instrumentos, da sua personalidade, da sua individualidade, e você passa a fazer esse serviço devocional para Deus, tanto para se alimentar da energia espiritual, como ser um canal para passar a força espiritual para as pessoas que estão adormecidas. Tá? Então, por isso que é tudo maravilhoso esse conhecimento. Agora, quando se realiza esse conhecimento, é mais incrível ainda, porque aí você passa a viver esse conhecimento. Você consegue mais ou menos explicar isso, uma linguagem mais simples, para que todo mundo possa entender que a hora é aqui e agora. Não importa em qual encarnação que você esteja ou estava, você deixou de ficar existindo no aqui e agora em Deus, construindo momento a momento aquilo que se chama o futuro, né, dentro dessa consciência material, permanecendo com a mente sempre estabelecida ou fixa nos pés de lótus do Senhor Krishna ou do Santo Nome, ou nessa interação com Deus no seu coração. Você é o Vrindavana em movimento. Ou se você é devoto de Krishna em outra forma, você é um Vaikunta em movimento. Tá? Então, ele fala nos elementos materiais, nas criações materiais, a suprema personalidade de Deus está presente, na totalidade da energia material e nos modos da natureza material, Sattvaguna, Rajoguna e Tamoguna, bem como na natureza material e manifesta e no falso ego. Aqui ele deu um apanhado geral de como Deus usa essa existência material, combinando, né, o falso ego com os modos da energia material, com a totalidade da energia, que é chamada Mahatattva. E aí tudo isso está no canto 2 do Srimad Bhagavatam, que é o livro que discorre sobre a manifestação universal. Tudo explicadinho. Não tem dúvida, mas como é que surgiu esse universo? Como é que foi criado?
Mas é tudo explicado. E aqui nesse verso ele está falando, ó, Deus ele está no falso ego, na energia material e manifesta, né, nos modos da natureza, na totalidade da energia material. E ele vai falando, está em tudo, tá? Desde das manifestações, desde lá do vírus, até o Senhor Brahma, que é o Criador do Universo, que são constituídos da mistura, né, de todos esses elementos, da totalidade da energia material. Cada um tem o seu falso ego específico, em seus vários níveis, né? E até o falso ego, essa energia, é Krishna. Para você ter essa experiência incrível de estar aqui nessa existência material e poder voltar para o mundo espiritual. Aí você vai poder curtir essa experiência, vivendo com Krishna. Então é fascinante isso, é maravilhoso. Você poder ver as coisas, você olha todo mundo, toda a energia, você está vendo a super-alma em todo mundo, né? Deus em todo mundo, está olhando a alma, está olhando a energia, as formas, você entende qual o nível de consciência que todo mundo está, e você principalmente dá atenção especial a quem está na forma humana tentando passar esse conhecimento. E aí elas vão receber esse conhecimento, né? E de tabela, quando você está falando, por exemplo, uma aula aqui, tem seres mais elevados que estão ouvindo aqui. Tudo que a gente está falando aqui, com sentimento, com realização, está indo para todo o universo. Nós estamos acrescentando essa egrégora desse entendimento para que um dia esse universo que ele vai ser dissolvido em Deus, né? O universo nasce, tem o tempo e depois é dissolvido. Esse universo material é como um corpo material, só que vive, né, um tempo assim inconcebível para cada um. E aí quando esse universo se fundir em Deus, esse próprio universo é a experiência de Deus. E cada um de nós somos a individualização da energia divina, onde Deus está se auto-experimentando através de nós, nesse nível de amor. Tudo é Deus, não tem Deus e outra coisa. Então nós somos Deus como energia de Deus. E temos, né, que experimentar nesse nível divino. E quando Deus sente prazer ou satisfação, de acordo com a nossa posição de entendimento, de sabedoria, de serviço devocional nesse mundo, nós também sentimos muito prazer, porque Ele é a fonte. Se a fonte sente prazer, a parte sente também muito prazer. Quanto mais amor, mais amor. Então imagina no Vaikunta, em Vrindavana, Krishna Loka, né? Imagina nos planetas espirituais, numa forma espiritual, a quantidade de bem-aventurança que você sente estabelecendo esse relacionamento com Deus. É impossível falar sobre isso, sobre a quantidade. É algo assim surreal, né? Mas você já sente essa energia aqui agora do coração desse corpo material. Você já vai sentindo que, uau, isso aí pode aumentar, né? Não que você queira aumentar algo, né? Mas é porque o processo é de expansão de consciência. E aí quando você está vivendo diretamente com Deus, face a face, assim como Arjuna, né, estava ali com Krishna diretamente no campo de batalha de Kurukshetra, é algo indefinível. E é para esse lugar que Krishna está nos convidando a ir no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, que na hora da morte, né, se você estiver realmente vivendo em serviço devocional, com a energia expandida, você naturalmente vai voltar para mim. Certo? Aí ele continua falando, embora único, ele está presente em toda parte e é também a super-alma transcendental, a causa de todas as causas, que no âmago do coração de todas as entidades vivas testemunha-lhes as ações. Então ele fala, Deus ele é único, não tem Deus e outra coisa. Tudo é Deus, e que ele se expande, né? Ele tem expansões pessoais e ele tem expansões energéticas. Tá? Então ele tem vários tipos, infinitos tipos de energias, assim, a gente não consegue imaginar isso. Mas você tem que entender que Deus é um só. Se você está meditando em Krishna, se você está cantando o nome de Krishna, se você está entregue
com total confiança e amor a Deus, isso é o máximo do máximo nessa forma humana de vida, respeitando os limites, né, do seu cérebro, da sua mente, mas Deus ele vai dar um jeito interno de revelar isso tudo diretamente para o Espírito. É isso que acontece. Então Deus é único e Ele está presente em toda parte. Né? Ele é único, Deus é só um, é Krishna, mas Ele está presente em toda parte, nas suas expansões pessoais. Agora, por exemplo, Ele está dentro do meu coração como o Senhor Vishnu, da pedra, da planta, do Senhor Brahma, do vírus, Ele está dentro de tudo. Certo? Sem a presença de Deus não existe consciência, não existe vida. A sua consciência só é possível porque a consciência de Deus está junto com você. Ok? Então ele está como a super-alma transcendental. Quando fala assim transcendental, significa que Deus ele não toca a energia material. Nós tocamos. Apesar de ser transcendentes, nós podemos ser enganados, né, pela energia ilusória. Mas, na verdade, também nós não tocamos, somos sempre transcendentais. Toca e não toca. Depende do seu nível de consciência. O poder de Maya, ele é algo assim também indefinível. Né? É Deus agindo para iludir. Se você não quer se render a Deus, então Maya age na sua vida e não tem como você escapar de Maya sem se render a Deus. Certo? É uma loucura você querer achar que você vai escapar dessa Matrix, mesmo tendo realizado essa questão, quando a gente fala em personalista, de você ficar no chamado eu real, no ser, né? Nessa categoria de libertação desse mundo material, você não está livre ainda. Né? No Bhagavatam diz que você volta de novo. De modo que, nesse estágio, né, de realização de Deus impessoal, você tem que progredir. Se você não progredir, você só fica aí no Brahman, nessa energia, sem relação com Deus, e você vai ficar insatisfeito. Chega uma hora que até se libertar completamente da vida, assim, vai criar um vazio existencial. Essa felicidade que você está sentindo, você sabe que ela pode se expandir, né? Então temos que nos render a Deus. Aí depois fala que Deus é a causa de todas as causas, e também que no âmago do coração de todas as vidas, entidades vivas, testemunha-lhes as ações. Logo, todos os resultados que você tem na vida, por exemplo, ela está encarnada aqui agora, é porque Deus está observando as suas ações. Ele é que te está dando a condição de você desfrutar dos desejos que você semeou numa vida passada e você está colhendo agora. E quando você desejar realmente Krishna, amar a Deus sobre todas as coisas, como a coisa principal a ser feita na sua vida, então Deus ele vai satisfazer esse desejo também. E aí ele vai reviver sua forma espiritual, e lá no mundo espiritual, Krishna que vai fazer você também se relacionar com tudo aquilo que está no mundo espiritual. E você vai desejar cada vez mais o amor de Deus, e é isso que satisfaz a Deus. É isso que ele fala, né? Chaitanya Mahaprabhu ele veio dar esse exemplo. E esse amor todo de Vrindavan, daqui, de qualquer lugar, é Srimati Radharani. Por isso Krishna está sempre com Srimati Radharani. Ele é apaixonado pelo amor personificado dele. Né? Então a gente, quanto mais tiver gotículas de amor, né, por Deus, mais Deus ele vai se atrair por você. E você vai se atrair por Deus. É um processo, é um progresso, é um fluxo do coração rendido a Deus. Então Deus está sempre testemunhando aqui, agora mesmo, né? Ele não está te julgando, não está impondo nada. Ele tem que estar aqui porque sem ele você não chega a lugar nenhum. Então ele está testemunhando nesse sentido, né? Ele está presente junto com você
na experiência agora, por exemplo, atual, dessa forma humana. Tá? Então essa é a bênção, né? A misericórdia. Você sempre fazendo a besteira, rebelde, não acreditando em Deus, e mesmo assim Deus ele é neutro. Ele é neutro, ele está no seu coração. O que você quer, meu filho? Quer ficar mais um pouquinho aqui na Maia? Quer outra encarnação? Quer ir para a forma de anjo? Ah, quer decair, degradar, ir para outra forma? Você vai escolhendo. Esse que é o barato da vida. Essa nossa independência, né? De poder decidir, escolher o que queremos. Porém, temos que aprender a discernir com a inteligência iluminada para escapar dessa loucura, né? Que é ficar encarnando, subindo, descendo, aí termina esse universo, aí você volta em outro universo, em outra galáxia, outro planeta, aí começa a história toda de novo. Então vamos nos libertar agora, se há o conhecimento, por que não tomar uma atitude? Eu não quero mais, eu quero me libertar. Né? Então, define-se como aquele que é alcançado e como a super-alma onipenetrante. Porém, na verdade, não se pode definir Deus. Tive na escritura que Deus é assim, Deus é assado, mas Deus é absoluto, não existe palavra, não existe intelecto, mente, nada que consiga compreendê-lo como ele é realmente, a não ser que você entre na consciência espiritual. Aí o entendimento é em outra linha de entendimento, né? Assim como um anjo, ele não pode falar o mundo dele, o arcanjo, né? Não pode falar como é a existência dele, o mundo deles para nós, porque nós não temos capacidade de compreender aquele tipo de consciência. Assim como você vai explicar para um cachorro o mundo humano, ele não vai entender. O cachorro não vai entender. A alma, a consciência tem que vir para uma forma humana. Entende como é importante essa forma humana de compreender essas coisas que nós estamos falando aqui? Isso é sensacional, é incrível. Então ele fala que não se pode definir Deus. Nós temos essa mania de querer limitar, de encontrar, né, de fazer uma circunferência intelectual em função de tudo aquilo que a gente quer compreender. Aqui no mundo material você pode, igual o cientista, né, você pode, algo observável, onde através das leis, dos testes que você vai fazendo, você vai constatando as leis que atuam sobre determinada situação ou objeto. Mas com Deus você não pode fazer isso. Ele está fora desse circuito que estamos acostumados a classificar nesse mundo material. E aí, nesse hábito, você quer definir Deus. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo. Apesar dos devotos puros falarem sobre Deus, eles não conseguem explicar assim, transcendentalmente. Mas eles falam, mas Deus é tudo. Deus é amor puro. O que é isso? Amor puro. Deus é o bem-querente, assim, então, mas não é assim um corpo material bem-querente. Ele é a energia completa de tudo que é bom, agradável, que é o melhor, que é o mais feliz, é tudo. É inconcebível, ele é ilimitado, é infinito. Né? Aqui fala que ele é imutável e indiviso. Ele fala, mas Deus... Não, ele é imutável, ele nunca muda. Ele é toda... Deus é Deus como pessoa, Deus é Deus como a expansão dele no coração de todo mundo, Deus é Deus como a energia, Deus é todos os acontecimentos, é todas as experiências, tudo é Deus. Você, como espírito, é Deus, seu corpo material é a energia de Deus. Né? Então tudo é Krishna. Então ele está falando que é imutável isso, sempre é isso. E indivíduo, né? Deus não se divide, apesar de parecer que ele está aqui dentro do seu coração, na expansão Vishnu, essa expansão é Krishna mesmo. Ele não se divide, mas Deus se dividiu em energia no mundo espiritual, no mundo material, aí quando ele nos manifesta, então ele está se dividindo em partículas, centelhas divinas,
E Deus nunca se divide, tudo é absoluto, tudo é Deus, sempre. Compreende? Não é que Deus está lá e você está aqui. Não, tudo é Deus, é indivíduo. Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, ele veio pregar essa filosofia no grau máximo, que ele fala Chintya Beda Beda Tattva. Deus é inconcebivelmente igual a tudo e diferente de tudo. Você vai entender isso? Você não vai entender, mas você entende que tudo é Deus, e Deus como Deus mesmo, né, como Krishna, ele é diferente de tudo. E aí tem o mundo espiritual, onde ele está se relacionando com vários espíritos, né? É dito que esse mundo material, a existência material, em termos assim de técnicos de classificação, diz que esse mundo material é 1/4 da existência. O mundo espiritual é 3/4. 3/4 estão completamente em êxtase, vivendo em felicidade, e 1/4 está aqui nesse mundo material no qual nós estamos, num tipo de prisão energética da mente divina, porque de alguma forma estamos aqui, escolhemos estar aqui. Mas você não tem que estar preocupado com isso. Agora você tem que se preocupar em se render a Deus, em purificar a sua mente. Lógico que você vai ter o entendimento, logo depois que você ascensiona a sua energia e se conecta com Deus, você vai ter o entendimento. Era um sonho, sei lá, era uma brincadeira, era uma vontade de aprender algo diferente, ou eu era rebelde, eu queria viver sem Deus para ver como é que é, assim, é uma experiência espetacular, independente de qual seja o motivo por você estar aqui nesse mundo. Mas quando você voltar para o mundo espiritual, você vai entender por que você escolheu estar aqui nessa experiência, né? Que eu acho incrível quando você tem esse conhecimento todo que a gente está falando aqui. Aí depois ele termina, aí ele fala assim, ele, Deus, né, Krishna, é simplesmente percebido como a suprema Satchitananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Então o corpo de Deus, esteja como Krishna ou como a super-alma aqui, que é a mesma coisa, o santo nome é a mesma coisa, Satchitananda Vigraha, é a forma completa de toda a existência, né, de toda a eternidade, né, de tudo aquilo que você tem como conhecimento ou percepção da existência, ou consciência, né, porque tudo está na consciência. Então Deus é a forma completa dessa consciência, dessa existência, e a forma completa de existir nessa benção, nessa bem-aventurança máxima, incrível, onde tudo acontece de uma forma maravilhosa. E a vida é isso, você foi criado, você existe, né? Você poderia não existir. Você poderia não ser uma partícula de Deus, mas você é uma partícula de Deus e agora você tem que aproveitar isso. É eterno, não tem mais como não ser. Só que quando você chegar nesse ponto da realização espiritual, você vai ficar assim tão fascinado de estar nessa posição de eternidade, de consciência, né? de bem-aventurança, que você vai falar assim, Deus, obrigado, gratidão por você deixar eu ser. Obrigado por você deixar eu ser um servo eterno amoroso. Obrigado por você deixar eu ser uma parte integrante sua. De modo que isso é muito místico, porque apesar de Deus ser tudo, inclusive nós, ele deixa que nós tenhamos uma independência de ser parecendo separado dele. Deus está nos dando condição de existir como ele, mas sem ser ele, no sentido de existir independentemente. Não é incrível isso? E aí você desperta, você se conecta com o Ser Supremo e você é Deus, mas é independente de Deus. E nessa independência é que se estabelece essa relação de amor. E por isso que Deus nos cria, para aumentar a sua própria felicidade nessas relações de amor. Nós somos a expansão da felicidade de Deus para incrementar essa energia eterna de amor.
Daí, quando você entende isso, você fala, eureka, né? É só eu me conectar com Deus nesse sentimento amoroso de gratidão, de agradecer, porque, uau, eu existo, né? Eu sou parte da eternidade de Deus. E Deus me deu a oportunidade de ser eu, de acontecer, de ser incrível, né? Manifestar todas as qualidades e poderes divinos onde eu estiver, co-criar com Ele dentro desse universo material ou dentro da atmosfera espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma. E isso não tem fim. Não tem assim, a nossa mente fala assim, mas como é que vai ser no final? Como é que vai acabar toda essa história? Não tem, é imutável, né? Tá aqui, ó. Deus é imutável e indiviso. O devoto puro, ele tenta explicar isso. É sem fim. Tá? Então ele fala, estando coberto pela cortina da energia externa, para o ateísta, parece que Deus não existe. Então ele está mostrando aqui, né? Está falando, vocês aí, vocês estão em Maia, tem um véu de ilusão, onde você está se identificando com essa forma física, com o tempo, né, com a realização de objetivos materiais e busca de prazeres, estão fugindo, né, das dores, estão se identificando com esse corpo, e aí você se torna um ateísta. Você se torna um ateísta porque seu nível de consciência é muito baixo. Por isso que Krishna chama de seres demoníacos, onde você se acha o senhor, né, da sua vida, o controlador supremo, e que não tem Deus, é só essa vida mesmo, morreu, morreu, e é uma verdade, né? Se você se acha que é o corpo físico, acabou, morreu mesmo. Só que você vai ter uma surpresinha após a morte, e vai ter que voltar e voltar, né? Então o ateísta é isso, o ateísta ele tem um tipo de medo do desconhecido, de realizar o divino. E eu falo assim, mas é o maior néctar da existência você realizar o divino. Realizar o divino significa que você se volta a sua energia para Deus. Você realmente se restabelece naquilo que você sempre foi. Que você é, né? Não tem passado e futuro nessa história. Agora mesmo você é um servo eterno de Deus, mas, como diz para lá daqui, você está vivendo coberto pela cortina. Interessante, né? A cortina tem um palco, né? A cortina, você não consegue enxergar o que tem no cenário, né, da realidade, pela cortina da energia externa, e aí parece que Deus não existe, porque geralmente o ateísta, né, ele é muito racional, muito intelectual, ele quer provas, assim como o cientista, né? Cientistas são bem ateístas porque eles estão acostumados com esse modo hipotético de conseguir provas, teses, né, hipóteses. E aí o cientista da alma, o erudito, o estudante de várias religiões, que está buscando assim com o intelecto e a mente compreender Deus, pode ser que no fim essa pessoa com todo esse conhecimento também se torne um ateísta ou invente uma metodologia filosófica, religiosa de realizar Deus, assim como o impersonalista que nega, né, a personalidade de Deus ou aceita Deus apenas como um método intermediário para você atingir essa posição de desapego geral, de você só ficar no eu, na verdade, no amor, né? Assim, tirando Krishna, tirando esse elemento divino, você simplesmente não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar no máximo a essa posição de felicidade, de estar completamente desvinculado da energia material pela realização espiritual em si. Que no capítulo 12, Krishna diz que é o regozijo no eu. Aquelas pessoas que estão sempre... Aí não tem problema material, não tem nada, ele está sempre no eu. Aí nessa região tem poderes místicos, tem uma opção de coisa que acontece. Mas Krishna fala, enquanto você não dá o salto dessa posição que você tem que chegar
com a prática espiritual, mas você tem que chegar nessa posição já acoplado com essa percepção da suprema personalidade de Deus que está no seu coração, e aí Deus vai se revelar para você. Então, viram como é importante esse verso, né? Nossa, tem um super significado aqui, acho que eu vou deixar para outra aula, que já estamos aí, ó, 1 minuto e 10 de aula. Mas é tão fascinante esse assunto, né? Para quem busca, né? Que essa que é a informação direta de Prahlada Maharaj, informação direta de Prabhupada, da super-alma, né? No coração, instruindo, potencializando Prahlada Maharaj para dizer esses versos para os seus amiguinhos que estavam sendo, né, programados pelos professores de Hiranyakashipu. E temos que aumentar o número de pessoas conscientes de Deus nesse mundo, né, conscientes de Krishna, realizados em Krishna, para passar essa sabedoria para o maior número de almas que estão vivendo aqui, perdidos, sofrendo, ou simplesmente sendo só religiosas, ateístas, enfim, várias qualidades mentais de seres não rendidos à suprema personalidade de Deus. Ok? Beijo no coração, muita luz para todos vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!